Boa tarde, pessoal. Estou deixando a aula gravada para vocês porque eu precisarei ir ao médico hoje à tarde. Então, estou deixando a aula e a explicação aqui para vocês, tá bom? Vamos começar. Hoje nós vamos falar das orações subordinadas adverbiais. Por que adverbiais? Porque elas ocupam o lugar de um advérbio. Se elas ocupam o lugar do advérbio, elas vão indicar várias circunstâncias para a gente, as mesmas que um advérbio indica: tempo, lugar, modo, condição, concessão. Essas ideias que nós vamos ver e quais as principais conjunções para expressar essas ideias. O mal será bem quando Aslan chegar, ao seu rugido a dor fugirá. Um trechinho aí de Crônicas de Nárnia. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. Olha o quando vocês virem. Esta é uma oração adjetiva. Então, para que serve essa oração adjetiva? Assim como os habitantes de Nárnia dependiam do Aslan, essa oração também é subordinada à oração principal. Se a gente for analisar, o mal será bem quando Aslan chegar. Quando vocês virem Aslan. Veja essas conjunções destacadas. É o quando que liga as duas orações. Agora, qual a ideia que esse quando indica para mim? Condição, finalidade, tempo ou causa? Quando? Tempo. Assim sendo, essa oração vai ser chamada de oração subordinada adverbial temporal. Então, só para a gente saber o que é uma oração adverbial: aquela que exerce a função de adjunto adverbial, do advérbio, e ela começa com uma conjunção ou uma locução. E como que ela pode ser classificada? Em comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, proporcional, temporal, causal e final. Vamos ver como que é cada uma delas? Leiam essa frase aí: ninguém é tão feio como na identidade, tão bonito como no Instagram, tão feliz como no Facebook, tão inteligente como no Twitter, tão ausente como no Skype, tão desocupado quanto no WhatsApp, nem tão bom quanto no currículo. Vejam, ali todas as orações têm a conjunção tanto quanto. As orações que são introduzidas por tanto quanto, mais que, maior que, igual a, menos que, tanto que, indicam ideia de comparação. Se elas indicam ideia de comparação, elas são chamadas de adverbial comparativa. Agora, se a ideia for de condição, ela vai ser chamada de oração adverbial condicional. A menos que sejas educado, não te farei o favor. A menos que, olha a condição: se, caso, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que, exprime a ideia de condição. Uma coisa depende da outra para acontecer. Agora vamos ler essa fábula. Uma pomba que vivia num pombal orgulhava-se de sua enorme prole. Uma gralha ouviu-a e disse: deixa de se vangloriar. Quanto mais filhos tiveres, mais lamentarás a escravidão em que viverás. Nossa, forte, né? Bem, essa oração é proporcional. Quanto mais filhos, mais lamentos. Então, duas coisas crescem uma em proporção à outra. Aquele conceito matemático. Quais então serão as locuções que darão ideia de proporção? À medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Lembrem-se que a ideia vai estar associada a uma outra, para dar a ideia de proporção, uma ideia acompanhando a outra. À medida que eu guardava os livros, suas histórias vinham-me à memória. À medida que... E essa manchete? Na linha de frente contra a Covid-19, médico se fantasia de dinossauro para abraçar o filho. E aí, para abraçar o filho? Que tipo de oração será essa? Que ideia será que ela me expressa? Vamos pensar? Ela dá a ideia de finalidade. Assim sendo, ela é chamada de oração adverbial final. Para quê? Então, gente, quais são as principais conjunções finais? Para quê? A fim de que, a fim de apaziguar os ânimos, desculpou-se. Temos ainda a adverbial causal, que vai indicar causa. Quais as conjunções que eu posso usar? Porque, já que, visto que, uma vez que, pois que. Já que se interessa por poemas, comprou o livro. Qual a causa de comprar o livro?
se interessar por poemas. Temos a adverbial conformativa, que dá a ideia de conformidade, acordo. As próprias conjunções já têm essa ideia de conformação, conforme, como, segundo, consoante. Vitor fez tudo conforme seus pais pediram, dá a ideia de acordo. E a concessiva? A concessiva vai dar a ideia de oposição de ideias. Exemplo. Ainda que existam grandes obstáculos, não desistirei. Se existem grandes obstáculos, a ideia era desistir. Mas não, eu contrariei esta lógica. Todas as vezes que eu contrario a lógica, estou usando concessão. Embora, quanto, mesmo que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, todas servem para dar a ideia de oposição, concessão. A consecutiva me dá a ideia de consequência. Vai ter tão, tanto que, sem que, de forma que, um resultado. Nunca abandonou seus sonhos, de modo que acabou concretizando-os. Qual a consequência? Concretizar os sonhos. Então, ela dá essa ideia de consequência. Bem, gente, temos ainda as temporais, que vão dar a ideia de tempo, quando, assim que, depois que. E faltou só essa daí que eu não coloquei para vocês, porque é lá do início. Beijos, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.